todos os caminhos que você tem trilhado até aqui estão te levando exatamente para onde você tem que estar, para onde você tem que chegar, para onde você sempre sonhou em estar, para onde até mesmo você nem sonhou, mas você vai chegar, porque a espiritualidade não erra. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Rafaela Lacerda, aqui eu falo sobre comunicação autoconsciente e compartilho com você as minhas vivências, as minhas experiências, aquilo que de repente pode vir de encontro à sua vida. E saiba que se você chegou até aqui no meu vídeo, seja porque você já me acompanha há algum tempo, ou se foi porque a thumbnail te chamou a atenção, enfim, não importa o motivo. Se você veio parar nesse vídeo, tem alguma coisa aqui para você que vai te ser útil e eu quero poder compartilhar isso com você, então por isso fique até o final. Sabe, tem momentos na vida que a gente não vai estar preparado para lidar com coisas que a gente já passou por elas. Eu sei que parece meio confuso ouvindo assim de primeira, mas fica ouvindo aqui que vai fazer sentido na sua cabeça, tá? Imagina que você já passou por uma situação de ser traído ou traída numa relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação de trabalho, seja uma relação de amizade, não importa qual sentido de relação, tá? Porque às vezes quando eu falo de traição, ou quando as pessoas falam de traição em relacionamento, a gente atrela isso, né, imaginando sempre a questão amorosa, mas traição não é só sobre relações amorosas, ok? Então vamos imaginar aqui que você já passou por essa situação de traição e aí você acabou se tornando uma pessoa mais fechada para o mundo, fechada para os relacionamentos, para as oportunidades, fechada para as trocas. E aí você pensa assim, olha, eu já estou vacinado sobre isso, eu não vou mais passar por esse tipo de situação porque eu já passei uma vez, duas vezes, eu sei como lidar. E aí acontece alguma outra situação na sua vida que só muda de repente de endereço, mas que os padrões de comportamento das pessoas em relação a você são os mesmos. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que esse ciclo karmático, né, o que se fala em outras culturas também, até mesmo quando a gente vai estudar sobre reencarnação, que é a roda de Sansara, os ciclos que se repetem, eles têm muito mais a ver com aprendizados que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa entranhar mesmo para dentro da nossa existência, tem muito mais a ver com isso do que a ver com as pessoas em si que fazem coisas que nos desagradam. Lembrando sempre de nos colocar também no papel de responsáveis pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. E aí você pode pensar assim, Rafaela, mas eu fui uma pessoa super legal numa amizade, eu fui genuíno, eu fui sincero e mesmo assim eu fui desapontado, me magoaram, chatearam, enfim, quebraram as minhas expectativas, eu não merecia isso, então por que isso veio até a minha vida? E aí eu posso te dizer o seguinte por experiência própria, tá? A gente dá aquilo que tem. Isso é com todo mundo. A gente recebe das pessoas aquilo que elas têm para oferecer naquele momento com o grau de consciência que elas têm. Isso não significa que você foi tratado porque você merecia ser tratado daquela forma. Não é disso que eu estou falando. Mas sim que as pessoas elas oferecem aquilo que elas têm para oferecer. Elas oferecem a quantidade de amor que elas são capazes de dar. Agora, se você é uma pessoa intensa, que se doa muito nas relações, que se doa muito nas entregas que você faz na vida como um todo, isso é da sua natureza. E nem todo mundo vai estar preparado para essa sua sinceridade, para essa sua entrega, para essa sua intensidade. E é uma lição dura da gente aprender, porque a gente, e isso colocando agora, me colocando também nessa roda, né, por ser uma pisciana muito intensa, que se entrega nas relações como um todo, quando a gente sente que a gente está fazendo pela metade, não funciona, sabe? Quando você sente, eu podia estar fazendo mais e não tô. Você não consegue ser pela metade se você é uma pessoa intensa. E isso muitas vezes acaba sendo confundido pelas pessoas, né? Confundido por nós mesmos, que nos entregamos muito, então a gente sempre espera que as pessoas façam na mesma medida, e também pelas outras pessoas, porque sim, sempre vão haver pessoas que são oportunistas, aproveitadoras e que vão se aproveitar, né? Vão querer agir de má fé com a nossa genuína entrega, se é que eu posso falar assim. Só que o que eu comecei dizendo aqui no início desse vídeo, que é: todos os caminhos, todas as situações que você viveu e vive te levam exatamente para onde você tem que chegar, te levam exatamente para onde você tem que estar. Então, se alguém foi sacana com você, se alguém foi desleal com você, se você se doou numa medida em que você não foi correspondido, onde não houve uma troca sincera por parte de outras pessoas ou de uma outra situação, não se preocupe com isso. Tem uma frase que o professor Hélio, eu sempre cito ele aqui, já tem alguns vídeos que eu não cito o professor Hélio Couto aqui, e para quem não sabe, eu faço a ressonância harmônica, né, que é o processo espiritual do professor Hélio Couto.
sou ressonante, estou na minha segunda onda. Comenta aqui se você também é ressonante, ou trava-língua, porque eu tenho uma teoria de que todos os ressonantes, uma hora ou outra, acabam se encontrando, tá? Existe uma egrégora que nos conecta. E uma frase que o professor Hélio Couto sempre diz é que é uma regrinha de contabilidade, na verdade, né? Que todo contador sabe disso. Entrou, debita. Saiu, acredita. Vou repetir porque pode não ter feito sentido na primeira vez aqui, ó. Entrou, debita. Saiu, acredita. Isso vale para a contabilidade, para os negócios e também para as leis do karma, do dharma, do dar e receber, do plantio e da colheita. Quando vem algo para você da vida ou de alguém, quando entrou algo, automaticamente também sai algo de você, né? Se alguém te fez um favor, te estendeu a mão amiga quando você precisava, saiba que essa pessoa, ela te ajudou, mas que você recebeu ajuda, mas que mesmo assim também saiu algo de você, nem que seja um muito obrigada. E se você fez algo por alguém, se você acreditou, né? Se você entregou algo para a vida de alguém, aquilo também vai ser cobrado daquela pessoa. Você fez algo de boa fé e você vai receber por aquilo, mas aquela pessoa que recebeu também vai pagar por aquilo de alguma forma ou de outra, tá? E quando eu falo pagar, não é do tipo, que se faz, que se paga. Não é sobre vingança, é sobre plantio e colheita. É a lei de causa e efeito, que é uma lei hermética também. Então, entrou, debita, saiu, acredita. Todo mundo tem exatamente aquilo que merece no tempo devido da espiritualidade. E todos nós... Ai, um bichinho aqui no meu olho. Todos nós estamos aqui para poder aprender. Então tenha paciência consigo mesmo, tenha paciência com o seu tempo, tenha paciência com as pessoas, por mais difícil que seja, às vezes a gente tem um pouquinho de paciência com as pessoas, e saiba que a espiritualidade está agindo o tempo todo, e por isso esse vídeo aqui também não apareceu para você por um acaso. Eu sei que essa mensagem foi um pouquinho mais curta do que as outras, foi mais objetiva. Eu fui guiada a estar aqui agora nesse domingo à tarde, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu fui orientada pelos meus mentores espirituais a estar aqui falando com vocês. Então nada é por acaso, tá? Se esse vídeo apareceu para você e fez sentido, agregou alguma coisa na sua vida, deixa um comentário aqui embaixo, porque eu gosto de saber se eu pude te ajudar de alguma forma. E é isso, nós nos vemos numa próxima. Um beijo e tchau, tchau.